Pronto. Então vamos lá, né? Nesse clima de amizade, de alegria, de intensa vontade de um reencontro, de um abraço, de um cafezinho mesmo, que possamos aqui encontrar-nos unidos no mesmo propósito, na mesma vontade, envolvidas pelas bênçãos desse Cristo amado, que desejamos tanto atingir, que procuramos tanto, de forma tão intensa, com tanta vontade, chegar nesse caminho dele. Ele que é para nós o caminho, é a verdade, é a vida, que possamos nós estar voltados de fato para essa verdade. Tentar conectar a espiritualidade superior aos amigos espirituais, protetores, orientadores desse estudo, na Federação Espírita do Mato Grosso do Sul também, que possam nos amparar, nos auxiliar, nos intuir, trazendo os melhores conhecimentos, uma fonte de luz, uma fonte de alimento para as nossas almas. Jesus, se conosco sempre, em nossos corações, em nossas vontades, em nossas realizações. Que assim seja. Então, vamos lá, meninas. Nesse capítulo 3, quando a gente vê o título, né, os planos da treva, então a gente lembra que os planos aqui estavam relacionados ao casal, né, que tinha havido o casamento do Plínio e da Flávia, e as trevas aqui estão, na verdade, né, envolvidas em tentar desfazer aquele casamento, atrapalhar aquele casamento, né? E que nesse contexto aqui, inicialmente a Aurélia, né, que tinha se casado com Emiliano, mas que não tinha esquecido o Plínio, né? E a Aurélia vai com a mãe e procura o Araxes, que é aquele feiticeiro, aquele médium, né? Procura Araxes no intuito de tentar, então, alguma investida para fazer a dissolução do casamento, né? E aí o Araxes, lembra que ele vai mediunizado e ele orienta, né, que ela já tinha vivido em Delfos, né? Fala isso, ó, vejo Delfos, seu oráculo, e contemplo a personalidade buscando seduzir um homem que lhe não pertencia. Porque segundo a colocação de Emmanuel aqui, a gente vai ver, havia uma afinidade, uma ligação muito grande, né, entre Plínio e Flávia, né, como almas gêmeas, até ele vai usar esse termo aqui depois, para a gente entender melhor também, essa questão das almas gêmeas dá uma certa dúvida às vezes, né, entender exatamente o que ele está se referindo. E aí já havia anteriormente em Delfos, que é na Grécia, né, que tem lá um templo, que eu tive a felicidade de ir justamente nesse lugar aqui, né, acho que eu já comentei com vocês, né, eu fui nesse local aqui de Delfos, na Grécia, sabe? E quando eu fico lendo aqui, eu fico imaginando, lembrando lá, né, das fotos, tem uns anos isso, né, acho que foi em 2012 que eu estive lá. E é bem isso aqui mesmo, né, as histórias que são contadas lá quando você vai fazer um turismo e tudo, né, essa questão do oráculo, né, da, das pitonisas, né, das médiums, na verdade, que eram consultadas, né, isso se faz desde, olha quantos milênios, né, que se tem essa comunicabilidade, né, na verdade, nós estamos ligados a Deus e a comunicabilidade com o mundo espiritual, né, então assim que a gente consegue imaginar aqui. Bom, e aí, depois que saiu a Aurélia e a mãe, né, saíram de lá do local onde estava Araxes, quem que chega, né? Chega Saul. Eu acho que ele coloca aqui, ó, dentro de 2 horas. Olha como essas trevas estavam bem organizadas aqui na tentativa, na investida de, através do trabalho desse médium, né, que também tinha interesses materiais, né, que ele Saul vai chegar e vai oferecer dinheiro para ele, né, na tentativa de realizar aí, de alguma forma, um feitiço, né, conhecido como feiticeiro,
realizar de alguma forma para também comprometer esse casamento. Mas a gente nunca esquece que mesmo que o plano das trevas estava em andamento, que, por outro lado, a espiritualidade também faz a sua proteção, o seu alicerce, né? Está ali presente. Tanto é que o Araxes é intuído novamente e ele fala que não era o momento para que Saul interferisse no casamento, né? Porque ele tinha sido um sacerdote de Apolo, no mesmo templo de Delfos, que foi citado né, para Aurélia. Então, foram exatamente na mesma época e agora estão ali unidos, né? Unidos fluidicamente, a gente sabe, né, que tudo isso fica magnetizado, todo aquele passado deles ali, né? E ele fala aqui, ó, perseguiste uma mulher jovem nos mistérios sagrados, conduzindo à miséria e à morte. Então, ele já tinha causado prejuízo para, a gente entende que era Flávia, né? Essa mulher que ele conduziu, né? E aí, então, Saul tenta oferecer dinheiro, né? E ele orienta assim, olha, não é o momento de você interferir. Parece que vai haver uma oportunidade para sua afeição daqui a algum tempo. Então, a gente vai perceber aqui que vão acontecer situações, né? Que o casamento do casal vai ficar aí abalado, né? De certa forma, essa relação fica comprometida. O que não é diferente, né, gente, das nossas vivências, né? Para mim, eu lendo isso aqui, essa história é muito humano, é muito real, e a gente consegue visualizar esse plano das trevas, essa interferência também espiritual, para que esse casal pudesse se unir e cumprir aí os laços, né, que eles têm, afetivos, e cumprir o compromisso que eles têm, né? Então, isso assim, é palpável isso aqui, né? Acontece de forma geral, né? E aí eu vou começar a leitura do pedacinho aí que a gente parou mesmo, tá? Ele fala assim, ó, daí a alguns dias, o moço judeu, quer dizer, o Saul, né? Nas vésperas da despedida, aproveitando alguns minutos de pura e simples intimidade com a Flávia, com a jovem Flávia, dirigia-lhe a palavra nesses termos. Aí Saul agora vai ter um diálogo com Flávia, né? Ele depois daquela situação lá, passou alguns dias, né? Depois que ele esteve com Araxes, aí ele passou alguns dias e agora ele vai estar com Flávia aqui. Aí ele começa esse diálogo, então, com ela, ó. Nobre senhora, começou em voz quase tímida, mas com o mesmo clarão estranho de sentimentos inferiores ali irradiar dos olhos. Ignoro a razão do fato íntimo que vos vou revelar, mas a realidade é que vou partir para Massília, guardando a vossa imagem no mais recôndito escaninho do meu pensamento. Então, ele começa a revelar os sentimentos dele para Flávia, só que Flávia, né, estava casada já aqui, parece que foi, que ele cita antes, já é o ano de 47, né, depois de Cristo. E aí, ele vai para Massília. Essa Massília, ela tem um nome de Marsella, né, atualmente, é uma cidade portuária no sul da França, que naquela época era a região das Gálias, né, e ele Saul ia fazer uma viagem até lá, negócios, né, ele era negociante, comerciante, né, já tinha se tornado rico nessa altura aqui, né, era um ex-escravo, mas tinha se tornado rico. E aí ele tem essa viagem para Massília, e aí ele relata isso aqui para ela, né. Então, daí Flávia responde, Senhor, disse-lhe Flávia Lentulha, corando acabrunhada. Imagina, ele se declarou para ela ali essa situação, né? Devo viver tão só no pensamento daquele com quem os deuses iluminaram o meu destino. Então, ela já, né, de certa forma, aqui já está demonstrando que não tem interesse naquela investida dele, né? Nobre Flávia, revidou o judeu Arguto quer dizer sagaz, né?
percebendo que o golpe era prematuro e inoportuno. Aí ele percebe que não deu muito certo, né? Minha admiração não se prende a qualquer sentimento menos digno. Para mim, sois duplamente respeitável, não somente pela vossa alta condição de patrícia, como também pela circunstância de serdes a companheira de um dos maiores benfeitores da minha vida. Porque o Plínio, né, era o filho lá de Flamínio, e ele foi escravo, né, de Flamínio, e que também, de certa forma, participou aqui da educação, né, desse Plínio, deles aqui, né, de alguma forma tem esse envolvimento ali, né. Aí ele coloca assim: ficai tranquila quanto às minhas palavras, porque em meu coração só existe o mais leal interesse pela vossa felicidade pessoal, junto do digno esposo que escolhestes. Sinto por vós o que um escravo deve sentir por uma benfeitora de sua existência, já que, na minha triste condição de liberto, não posso apresentar-me à vossa generosidade com as credenciais de irmão, que muito vos venera e estima. Então, ele tenta dar uma saidinha aqui na tangente pela conversa dele, né? Ele dá uma desconversada, né? Realmente ele tentou fazer uma investida mais direta e agora ele se coloca um pouco mais aí, né? É um ex-liberto, um ex-escravo, enfim, está enrolando, né? Como diz no popular, que está tentando dar uma enrolada aqui. Está bem, senhor Saul, disse a jovem mais aliviada. Meu marido vos considera como irmão muito caro e eu honro de associar-me aos seus sentimentos. Muito vos agradeço, exclamou Saul fingidamente. E, já que me entendeis tão bem o pensamento fraterno, olha, colocando como se fosse um sentimento de irmão, né? Tá se colocando assim. É com o interesse de irmão que eu dirijo a vossa alma generosa para prevenir-vos de um perigo. Olha, gente, como pode usar as palavras de forma. Ele é ardiloso mesmo, né? Ele é sagaz, ele está utilizando todo esse contexto. Você viu que ele deixou a conversa caminhando, tomando um rumo, e olha só como é que ele vai falar, né? Que ele quer preveni-la de um perigo. Olha só. Um perigo? Perguntou Flávia aflita. Sim. Falo-vos confidencialmente, solicitando que guardeis o máximo segredo dessa confidência fraternal. Veja o que tem de fraternal nisso aí, hein? E enquanto a jovem o escutava com a maior atenção, Saul continuou com as suas pérfidas insinuações. Sabeis que Plínio foi quase noivo da filha do pretor Salvio Lentulus, vosso tio, hoje casada com Emiliano Lúcius. Então, ó, já vai colocando, né? Tá, o veneno, um pouquinho do veneno, né? Sim, replicou a pobre senhora de alma oprimida. Pois devo avisar, como irmão, que vossa prima Aurélia, a despeito dos seus austeros compromissos matrimoniais, não renunciou ao homem de suas antigas preferências. Hoje fui cientificado por um amigo de que ela tem recorrido a diversos feiticeiros de Roma com o fim de reaver o seu afeto de outrora a qualquer preço. Porque vocês lembram que ele acho que ficou sabendo que ele foi logo depois, né? Se não me engano, ele ficou sabendo que ela tinha estado ali, né? Eu acho que teve esse diálogo ali. Então, ele aproveitou essa situação para dizer que ela estava recorrendo aos feiticeiros ali. Ouvindo essas perfídias palavras, Flávia Lentulha experimentou o primeiro espinho de sua vida conjugal. Gente, o que ele vai plantar, né, no coração dela, né? Sentindo-se intimamente torturada pelo mais acerbo ciúme.
Porque, veja bem, né? Chega alguém e dá, assim, a mínima, como é que se diz? Situação de que o seu cônjuge, o seu marido, o seu amado, né? Tem uma outra, uma situação assim, que mesmo que a relação seja, não sei se vocês concordam, vocês podem falar isso também, mesmo que a relação seja uma relação de muito amor, de muita harmonia, né, de muito respeito e muita consideração e tal, mas não planta aquela pulguinha ali, né? E eu fiquei imaginando isso, por mais, né? Olha Como é só, que né, Simone, se o pai dela, que tinha um casamento muito mais antigo com a Lívia, ele se abalou, agora ela estava recém-casada. então, Essa situação aí do marido do Plínio com a Aurélia, te ouvindo, tá? Só vou pegar um livro aqui. Ah. tá bom, era recente isso, né? Então, é complicado, imagino. A pessoa, por mais que ela queira ficar indiferente, é difícil ficar indiferente nessa Não circunstância. é? E assim, por mais que confie, né, Marli? Por mais que a pessoa confie, entende? Que planta. Eu estou procurando um livro aqui que eu era para ter pegado e não peguei para você, para ler para vocês sobre a maledicência, mas eu pego na internet ali. Então, a gente não pode esquecer também que aqui nessa situação, ela foi criada pelo pai, né? Sim, sim. E o pai tinha aquela posição, aquela personalidade de orgulho paterno, lembra? E Sim, agora, a falta da criação materna vai fazer a diferença aí nessas questões emocionais. Sim, também acho. com Essa certeza. a Tanto parte que da mãe, né, que fala: "Oh, minha filha, não ligue para isso", essas coisas que mãe faz, né? Essa parte emocional mais estruturada. Então, vai ficar defasado aí na criação dela. é verdade. Tanto é que eu acho que mais à frente ainda é comentado isso também, né? No próprio livro. Mas que coisa, sumiu o livro aqui, gente. Mas eu vou pegar aqui pela internet. O que, que eu queria ler para vocês? É uma referência do Lampadário Espírita, aquele livro da Joana mesmo, tá? Falando sobre a maledicência. Como eu não achei aqui, eu vou falar alguma coisa que eu ia ler para vocês, mas aí eu vou falar. A Joana, ela coloca a maledicência, porque aqui o que a gente está vendo é isso, né? Fazer a intriga, é a maledicência, é a fala, e aqui intencional mesmo, né? Tinha intenção, de fato, de ter um resultado aqui, né? Ele estava com o objetivo de criar essa situação aí. E a maledicência, a própria Joana, como também o Emmanuel falou aqui, ó, o primeiro espinho da sua vida conjugal, né? Ele se referiu assim. E a Joana, ela coloca assim também, que a maledicência é como um espinho, né? Então, se a gente imaginar a ação de um espinho, o espinho ele perfura, né? Ele vai lancionar, ele vai cortar, né? Simone, eu Ele... achei aqui. Olha, deixa eu falar. Ai, que bom, Renata. Tô É um atrapalhada aqui. espinho, aqui, ó, é um espinho cruel a ferir indistintamente é a palavra de quem acusa, cáustico e corrosivo. É o verbo na boca de quem relaciona-se, defeitos, veneno, perigosos, é a expressão condenatória, a vibrar nos lábios de quem malzina. A maledicência é cultura de inutilidade em solo apodrecido. Olha só que interessante. É sempre bom ver a posição da Joana, né? Como ela coloca para gente, né? Solo apodrecido. Que tipo de É, solo nós somos, né? e, na verdade, eu não tinha nem imaginado que era tudo isso, meu Deus. Você já pensou um solo apodrecido? Meu Né? Deus. Porque quando tem a parábola do semeador, quando ele joga, não tem os tipos de solo diferentes, o solo de pedras, as sementes que caem no caminho, tem todos os tipos de solo. Então, o solo somos nós, é o que a gente carrega aqui, né? A nossa moral, o nosso
entendimento. E aí, que tipo de solo somos? Ela fala que é um solo apodrecido. É dali que brota, né? Ela coloca como palavras inúteis, né? Não é, Renata? Acho que ela usou esse termo também, né? Ela falou também. Inúteis, né? Então, na verdade, é assim, né? Tem aquela expressão que diz assim, né, gente? Se você vai falar alguma coisa, se não é para ajudar, né? É melhor não falar nada, né? Se não vai ajudar, não vai contribuir, não vai melhorar em nada, então você não fala, né? Ô, Simone, Aqui eu mas estou dizendo. estudar esse livro não é brincadeira, porque ele fala de nós, entendeu? É o tempo todo assim, que nós também, né? a- Sim. essa história todinha acontece com a gente. Então, é uma aflição a gente estudar esse livro, não é para qualquer um, não. É para quem está querendo modificar mesmo. Viu? E é importante nesse sentido, né? Porque dá um chacoalhão na gente, né? E a gente começa a repensar mais, a gente começa a olhar alguns aspectos do comportamento humano, porque aqui está falando do comportamento humano, né? Os vários Sim, personagens, cada um com a sua característica, né? E isso. aqui, olha o que Saul vai fazer, né? Olha o espinho que ele está aferindo, né? Corta, machuca. É a maledicência, é a pura maledicência, né? Ele criou aqui a situação, aproveitou e quer obter os objetivos dele, né? Porque ele tinha falado até antes, eu não sei se vocês lembram um livro, que se ele conseguisse ter Flávia, né? Que ele abriria a mão, ele pegaria o filho, Marcos, né? E levaria, se Flávia ficasse com ele, que ele ia pegar Marcos, que está com o pai dele, né? E iria pegá-lo e retorná-lo à família, né? Então, ele, na cabeça dele, ele fez uma série de condicionamento, condicionou várias coisas ali, não é? E aqui ele está tentando tê-la de qualquer forma, né? Vamos ver o que ela vai falar aqui. Mas obrigada, viu, Renata? Me quebrou um galho aqui, gente, porque tem hora que a gente pensa que as coisas estão aqui e não, não achei. Tá? Então, vamos lá. O problema também, né, é o vício, né? O vício da maledicência. E é esse aí para tirar quantas encarnações será, né? Com certeza, né? Tanto que, então, comum nos nossos tempos, se fosse assim, né? Se fosse fácil, teria ficado nesse tempo aqui, né? 2.000 anos do livro. Estamos aqui, nós, convivendo com isso. Às vezes dá aquela coceirinha, assim, não dá aquela vontade de falar que viu fulano, que olha, que fez isso. A gente tem isso, gente. Isso é humano, é nosso. Somos nós, é a nossa história, né? Vou lá, vou Simone, mas olha só o tanto que é ruim a gente ir no salão de beleza onde que só sai fofoca, né? A gente sente mal, é uma energia terrível. É melhor a manicure vir em casa, porque não é fácil, nem pro salão é fácil. não A é? gente não quer saber disso mais, a gente está vigiar, né? Nós estamos nos vigiando, né? Para nem ouvir e nem falar. Não é fácil, não. É. Tem muito, né? Não é fácil porque tá em todo lugar, né? Vamos dizer assim. Então, a gente se poupar, se excluir disso, é difícil. E a gente sente vontade também, né? De falar, às vezes, de alguma coisa que a gente não concorda, né? Dá aquela raiva. Gente, tudo isso é humano. Somos É. nós. E se a gente encarar com naturalidade também, fica mais fácil lidar com tudo isso, que temos em nós mesmos, né? É. Então a gente encara, tem hora que a gente quer, parece que dá aquela raiva, você fica com vontade, ou você acha um absurdo, né, o que o outro fez, aí você quer contar, mas fulano, não sei quem fez isso, veja só, dá uma vontade, né, vamos falar a verdade, que dá vontade, dá, né, eu falo que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né, a gente tem que assumir as dificuldades da gente, vamos enfrentar isso aí, devagarinho a gente vai se desprendendo, né. É, Simone, verdade. por isso que é importante a leitura desses livros, né? Não só desse daqui, mas também de outros livros da Joana, de Allan Kardec. Por quê? Porque já percebendo esses problemas em nossas personalidades,
nós buscamos essa transformação íntima, que muitas pessoas nem percebem, estão fazendo a maledicência, mas nem percebem que estão fazendo isso, né? E é normal, passa como ser normal, como a Renata falou, você está lá no salão, beleza, todo mundo falando de todo mundo, não parece que socialmente é a coisa mais natural, normal, né? A E gente aí, acha ruim. A gente acha ruim, Simone. É uma energia muito ruim. isso, mas eu digo para quem está É. entre eles que estão ali naquele processo, É né, normal, é normal. né? Agora, a gente que já está se esclarecendo um pouquinho mais, tomando consciência, né, de outras coisas, aí a gente começa a falar, não, não tá bom, né, não tá certo isso aí, né? É isso E a mesmo. gente tem que ter o cuidado, né? Porque a gente vai lá, como ela disse, no salão de beleza, entra naquele meio da fofoca, aí com quem que a gente se vincula? Trazemos para casa. Aí o marido chega do trabalho, teve lá as coisas também, se vinculou, trouxe para casa. Aí para onde vem? Por isso que é importante o evangelho no lar. Porque a gente vai trazendo todo mundo para dentro da casa da gente. Nós trazemos. E a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes é melhor, na hora que, até eu estava vendo, na hora que você pensa em brigar com o marido, com o filho, com mãe, com quem quer que seja, pega um copo com água e bebe. Fica ali bebendo. Sabe? Tem que segurar na boca, não pode engolir, não. Vamos engolindo ali tudo suavemente. Água é um bem tão bom, gente, para o corpo, para a pele, para tudo. Então, vamos beber água, para a gente não sair fora do... E você vê, e o quanto a gente precisa se equilibrar, né, Malu, nisso que você está falando, como a gente capta tantas coisas, então a gente chega em casa, a gente tem que tentar harmonizar a nossa casa, né, em primeiro lugar, mas a harmonia disso vai depender de nós próprios, né, então se a gente tem que se manter, assim, num grau, sempre tentar manter aquele mesmo nível de equilíbrio, de harmonia, não oscilar tanto o nosso humor, né, porque aí a gente faz isso que você fala, toma uma aguinha, a gente consegue se conversar é muito bom também. Então, tem situações que às vezes, mas você não vai brigar, não vai virar aquele, né, aquela situação toda dentro de casa. Mas, às vezes, uma boa conversa, uma boa orientação também, é bem produtivo, né? Só que a gente tem que estar bem, a gente tem que estar equilibrado até para poder conversar, às vezes com a agressividade que alguém vem, né, para nós, né? A gente tem que estar bem equilibrado. Importante cuidar da gente, né, do nosso interior mesmo, né? Vou ler mais um pedacinho aqui para nós, ó. Plínio resumia todo o seu idealismo e toda a sua felicidade de mulher jovem. Depositara no seu coração todos os sonhos femininos, todas as suas melhores e mais florentes esperanças. Assaltada pela primeira contrariedade da sua vida social, na grande cidade de seus pais, sentia naquele instante a sede devoradora de um esclarecimento amigo, de uma palavra carinhosa que viesse restabelecer o equilíbrio do coração, agora turbado pelos primeiros dissabores. Faltava-lhe alguma coisa que pudesse completar as nobres qualidades do seu coração de mulher. Alguma coisa que devia ser a atuação materna na sua educação. Aí entra naquilo que a Alexandra comentou, porque Públio Lentulus, na sua cegueira espiritual, lhe moldaram um caráter no orgulho da estirpe, né? Então, dentro do que ele passou para ela na educação, que ele que definiu a educação dela, a mãe ficou, né? Ficou restrita ali às atividades ali do lar e não tinha muito acesso a isso. Então, ele passou essa questão do orgulho da estirpe, olha, você é filha de um senador, né? Então, ele passou tudo aquilo para ela. Nas tradições vaidosas dos antepassados, sem desenvolver as suas qualidades de ponderação, olha aí o equilíbrio, que a influência de Lívia criaria, certo, para notáveis florações do sentimento. Então, de fato, na educação dela, faltou a contribuição que a Lívia poderia dar, né, que seria muito relevante aqui.
para que ela soubesse buscar esse equilíbrio nela própria. Mas se eu ponho as minhas crenças em cima desse tipo de valor, de orgulho, né? Essas tradições vaidosas aqui, né? Como ela está falando em relação aos, como ele diz aqui, em relação aos antepassados, então aí ficou difícil, né? Porque aquilo sobe, aquele orgulho, né? Aquele, como a gente fala às vezes, o ego inflado, né? Você está ali com o ego, é uma coisa fora de proporção. Então, ela se vê sem essa condição de equilíbrio. Porque a gente viu lá atrás no livro que a própria Lívia, né? Naquela situação de morte do Flamínio, ela conseguia orar, ela já se conectava, ela se equilibrava, ela já estava, assim, tendo condições de se afinizar com umas vibrações muito mais harmoniosas pela condição dela, né? Só que a filha não teve essa boa influência, né, que poderia ter recebido. Aí ele coloca assim: a jovem Patrícia sentiu o coração despedaçado por um ciúme quase feroz, mas, compreendendo os deveres que lhe competiam em tais conjunturas, recobrou a precisa energia moral para reagir naquele primeiro embate de provas, respondendo ao moço judeu e fazendo o possível por afetar o máximo de severa e tranquila nobreza. Afetar o máximo de severa e tranquila nobreza. Agradeço, imagina, tendo que falar isso ainda, né? Agradeço penhorado o interesse de vossa comunicação. Todavia, nada me autoriza a suspeitar da consciência retilínea do meu esposo, mesmo porque Plínio resume todos os meus ideais de esposa e de mulher. Então, de fato, eles eram almas assim, eles tinham muita afinidade, né? Que já é explicada daquelas encarnações anteriores lá, próprio na Grécia, né? Em Delfos. Senhora, revidou o judeu mordendo os lábios. O espírito feminino, na sua fertilidade de imaginação, alheio à vida prática, pode enganar-se muitas vezes pelas aparências. Folgo de ouvir-vos, louvo a vossa ilimitada confiança. Porém, fiqueis convencida de que a qualquer tempo encontrareis em mim um sincero defensor de vossa felicidade e das vossas virtudes. Então, vejam como ele é ardiloso mesmo. Ele coloca ela, ele desequilibra ela, né? Ele desarmoniza, coloca ela em uma situação angustiosa, uma situação de ciúme, né? E, ao mesmo tempo, ele se coloca como o defensor, o salvador, o apoio, né? Porque nessa hora, gente, na hora que a gente está nas nossas crises, nas nossas dificuldades, o que a gente mais busca é uma boa palavra, um amparo, alguém ali perto, né? Isso torna-se importante, e ele se coloca, ele faz tudo isso para se colocar nessa posição, né? E ainda fala, ó, defensor da vossa felicidade e das vossas virtudes. Olha como ele sabe, né? Colocar a coisa de forma a manipular. Você quer falar, Marli? Eu queria só, olha no parágrafo lá anterior, ele diz assim, ele ainda joga a sementinha da dúvida, né? Olha só. Ele fala que ela pode enganar-se muitas vezes pela aparência. Então, olha como ele é ardiloso, né? E aquilo que a Renata estava falando, isso é muito comum na nossa vida social, a gente encontra pessoas assim, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado até de notícias que chegam até nós, de informações, né? Não é que a gente vai ficar duvidando de tudo que falam para a gente, mas a gente também tem que ter um critério, né? De tudo, porque você vê numa simples, pequenas palavras, ele já jogou, falou, não, a mulher não é muito prática, na vida prática, nem tudo que você vê é aquilo, quer dizer, ele já jogou um veneninho na cabeça dela em relação ao Plínio, quer dizer, ele não falou, o Plínio não é isso, ele não fala diretamente, mas ele joga. Você pode estar enganada, né? Naquilo que você vê pode não ser verdade.
É terrível isso, e é uma coisa muito comum. A gente vê isso no ambiente de trabalho, né, que às vezes tem disputa de posição, de cargos. Nossa, Até hoje, Marli, somos lobos em pele de cordeiro. Até hoje. realmente, viu? A gente tem que ter... É E como tem, aquilo que Jesus falou, orai e vigiai, né? A oração vai nos fortalecer, nos dar, e vigiar, e cuidar com tudo que chega até nós, né? Porque se a gente bobear, a gente cai. É isso que eu ia falar, Marli, porque assim, essas palavras dele aqui, você viu como ele conduz ela aos sentimentos, ele faz uma condução para que ela se sinta até desamparada, desequilibra ela ali, fica com ciúmes. E é na hora que ele entra. Então, as pessoas que têm essa característica, eles são inteligentes, eles são espertos, eles sabem colocar as coisas de maneira que a gente se vê em situações que muitas vezes a gente não percebe, a gente cai mesmo, Exato. né? Devemos ter caído várias coisas, várias situações assim, que a gente caiu, que a gente talvez nem percebeu. E depois vai ver um certo resultado, alguma coisa que aconteceu, né? E a gente entra, isso aqui, ó, é, como se diz no popular, né? A lábia, né? Então, é a lábia, é usar das palavras da forma sedutora, são pessoas que têm uma maneira, assim, sedutora de trazer, não vai chegar te agredindo, né? Não vai chegar, porque aí você já rejeita, né? Então, ele vai te envolvendo, e isso é importante mesmo, termos um crivo, um cuidado com isso, né? Faz toda a diferença, né? Simone, Fala. você lembra das três peneiras, né? E primeiro, quando você ouvir alguma coisa, você tem que ver se é verdade, né? Será que isso é realmente verdade? Eu tenho certeza que isso é verdade, né? E se isso traz, assim, bondade, né, por trás disso, né? Isso vai ajudar alguém falando essas coisas? E a utilidade, né? Será que isso é importante? Não poderia ter ficado em silêncio? Não é importante falar. Então, é essas três peneiras, da verdade, bondade e utilidade. Isso é importante mesmo a gente lembrar, né? Verdade, bondade e utilidade, né? Porque se não for trazer nenhuma dessas três, não for trazer as três, né? Aqui essas três peneiras é de Sócrates. Aí que está falando aqui, ó. Se as pessoas usassem desse critério, seriam mais felizes e usariam seus esforços e talentos em outras atividades antes de obedecer ao impulso de simplesmente passá-los adiante. Tá vendo? É importantíssimo isso aí mesmo, né? Quase como se fosse uma regra para a gente, assim, né? A gente fazer aquele filtro, né? Até quando a gente for falar alguma coisa, dependendo da situação, né? Tem que ver mesmo essa peneira aí. Muito legal, muito bom. É bom que vai. Eu gosto da aula assim que a gente vai acrescentando, né? Coisas assim, é legal. Muito bom para a gente. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Ah, tá. Eu até parei para falar dele, até me perdi aqui no texto. Folgo de ouvir-vos. Ah, não, esse aqui eu já li, né? Isso dizendo, Saúde de Horas apresentou atenciosas despedidas, deixando a pobre moça com as suas impressões de surpresa e amargura. Surpresa e amargura. Os primeiros infortúnios haviam atingido a vida conjugal de Flávia Lentulha, sem que ela soubesse conjurar o perigo que ameaçava sua aventura para sempre. Então, aqui é só o começo, mas, né, vai interferir nessa vida conjugal dela, né? Nessa noite, Plínio Severus não encontrou em casa a criatura mimosa e adorável da sua dedicação e do seu amor profundo. Na intimidade da alcova seria um quarto de dormir menor, né, um anexo ali, assim. Encontrou a companheira cheia de recriminações descabidas e importunas, tocada de tristezas amarguradas e incompreensíveis, verificando-se entre ambos
os primeiros atritos que podem arruinar para sempre no curso de uma vida a felicidade de um casal, quando seus corações não se encontram suficientemente amparados para a compreensão espiritual, no instinto das provas remissoras, embora a estrada divina das suas almas gêmeas seja um caminho glorioso para os mais elevados destinos. Ou seja, né, vai desvirtuar esse casamento, esse propósito aqui vai ser desvirtuado, né? Então, mesmo que eles são, como o Emmanuel fala aqui, almas gêmeas, né? Almas gêmeas aqui não é naquele sentido de metade da laranja, né? Porque não tem uma teoria que as almas gêmeas é como se fossem complementares, fossem uma só, e aí as almas têm que se encontrar e complementar. Você já deve ter ouvido falar sobre essa, né, dessa forma. Mas o próprio Emmanuel, ele explica, né, o que ele quer dizer aqui. Oi, Renata, quer falar? Realmente eu tenho uma dúvida nesse negócio de almas gêmeas, porque para mim almas gêmeas não traía. E eles tiveram isso, né? Eu não entendi bem almas gêmeas. Então, o que Emmanuel está querendo falar aqui, né? Se a gente for ver, o próprio Emmanuel, no Consolador, ele fala que as almas gêmeas são duas almas ligadas por amor, simpatia e afinidade, né? Não tem nada a ver com a origem das almas, com a criação, nada a ver com isso. Só usa esse termo almas gêmeas por essas características que vão existir: amor, simpatia e afinidade. E geralmente vem de outros encontros, né? Dessa vida, mas em função do que já viveram esse amor, essa afinidade, né? Em outras vidas. Então, sentem essa atração. Aí, Renata, quando você fala assim, poxa, o Plínio aqui, né, ele vai, de fato, ele vai trair a Flávia. Então, como é que fica esse amor, né? A gente poderia perguntar, como é que fica esse amor? Como fica a simpatia e a afinidade, né? Não é isso? Eu acho que essa é a ideia. Essa é a ideia aí. Como é que vai ficar, então? Aí nós temos que nos colocar aí, talvez, na posição dessas personagens, para a gente poder tentar entender um comportamento humano. O que acontece? Não tem como, as almas são gêmeas, elas são afins, existe um amor crescente ali, mas elas não são perfeitas, né? Não quer dizer que elas são perfeitas. Então, como são humanas ainda, carregam toda uma inferioridade, né? Inferioridade que pode, em alguns aspectos, já evoluir um pouco, mas em outros ainda tem, que é esse caso, por exemplo, a traição, né? O desrespeito aqui. Então, eu acho que a gente pode entender assim, que a alma gêmea não quer dizer exatamente o casal, né? Ou mesmo que sejam irmãos, vamos dizer, às vezes tem essa afinidade tão grande, não precisa ser marido e mulher, né? Homem, mulher. Então, pode ter isso aí, mas a gente vê que a gente guarda, né, as nossas falhas que a gente pode fazer, né? Entendi. E eu Né? achava que isso era somente marido e mulher. Eu achava Não. que... Então, agora é outra coisa que eu não sabia. Agora eu estou entendendo. É porque Tem uma... tem. Pode Perdão, falar. Simone. Perdão aí. Pode falar, Simone. Não, você quer falar? Eu ia só Então, eu ia complementar. falar que no Livro dos Espíritos, na questão 298, ele vai falar sobre almas gêmeas, né? E ele fala isso aí, que são almas que já se encontraram, né? Que se amam, só que tem graus diversos de categoria e de moralidade. E isso está de acordo com a perfeição que adquiriram. Então, assim, ama o outro, mas também tem as suas dificuldades, tem os seus problemas. É como você falou, né? Não são almas perfeitas. E aí pode, por exemplo, se tiver no vício do sexo aí, né? E vai atrapalhar o casamento aí.
E aí ele continua falando aqui na questão 298 que quanto mais perfeitos vão adquirindo aí perfeição, né, em relação à moralidade, mais unidos ficarão. E aí entrariam na concórdia de ideias, concórdia de propósitos, concórdia de ações, e aí, a partir daí, então, resultando aí numa felicidade completa, né? É isso aí, tem tudo muito a ver com o grau evolutivo mesmo, né? Com o grau evolutivo. Adorei saber disso, viu, gente? Obrigada. É interessante, porque nós temos essa ideia, acho que mais espiritualista, né, do que do espiritismo propriamente. A gente tem essa ideia de que alma gêmea, vou encontrar minha alma gêmea, metade da minha laranja, né? Não tem essa história da metade da laranja? Então, porque foi cortado, é como se as almas eram uma só e ficou as duas metades separadas, e eu tenho que encontrar a minha metade, entendeu? Então, esses conceitos a gente tem mesmo, né? Conhecimento por aí e tudo, mas no espiritismo já esclarece que é de outra forma, né? E vai depender da perfeição, né, de cada um. Eu vou continuar aqui, ó, nós estamos... E a vida das nossas personagens... Peraí, eu acho que eu pulei um pedacinho, né? Em breves dias, Saul regressava a Massília, que é lá na França, lá, né? Esperançoso de concretizar algumas realizações de ordem material, de modo a regressar a Roma no menor espaço de tempo. E a vida das nossas personagens continuava na capital do Império, quase com a mesma fisionomia de sempre. Então, Saul vai para a França, mas os outros personagens estavam em Roma, né? Continuam em Roma. O senador Lentulus prosseguia engolfado nas suas cogitações de ordem política, procurando sempre que possível a residência da filha, onde mantinha as mais longas palestras com Calpurnia sobre o passado e as necessidades do presente. Quanto a Lívia, afastada compulsoriamente da filha pela força das circunstâncias, longe de sua melhor amiga de outros tempos pela incompreensão, e prosseguindo distante do esposo, no ambiente dos seus afetos mais íntimos, refugiara-se na dedicada amizade de Ana, nas preces mais fervorosas e sinceras. Diariamente, ambas procuravam orar em dolorosa soledade, ao pé daquela mesma cruz grosseira que lhes dera Simeão no instante extremo. Vocês lembram quando Simeão ia ser preso, ele passa essa cruz, né? Uma cruzinha de madeira, se não me engano, né? Uma pequena cruz, e isso passa entrega para Lívia, né? Para Lívia, isso. Afigurava-se-lhes... Não, pulei, né? Muitas vezes... Ambas, em êxtase, notavam que o pequenino madeiro se tocava de luz tenuíssima, ao mesmo tempo que lhe parecia ouvir longe, no santuário do coração e dos pensamentos, exortações singulares e maravilhosas. Afigurava-se-lhes a voz branda e amiga do apóstolo da Samaria, que era o Simeão, né, o tio da Ana, né? Voltava do reino de Jesus para ensinar-lhes a fé, o cumprimento do dever de caridade fraterna, a resignação e a piedade. Ambas choravam, então, como se nas suas almas sensíveis e carinhosas vibrassem as harmonias de um divino prelúdio da vida celeste. Então, esse momento, elas viviam em oração, viviam aí sob... Realmente, de certa forma, Simeão estava ali, né, amparando, acompanhando as duas, né? Nessa época, instruída por alguns cristãos mais humildes, Ana cientificou a senhora das reuniões nas catacumbas. Então, quando surgem os primeiros cristãos, né, eles tinham que se refugiar nas catacumbas, eram lá que eles se reuniam, né, para fazer as orações, para estudar as palavras de Jesus, por ali, né, tinha que ser de forma, tinha que se esconder, tinha que ser num local que não fosse visível, né.
Somente ali podiam reunir-se os adeptos do cristianismo nascente, porquanto, desde os seus primeiros eventos na sociedade romana, foram as suas ideias consideradas subversivas e perversoras. Então, o que acontece? Eles foram mal interpretados, né? Que ia contra tudo aquilo que a sociedade romana, que o Império Romano ali pregava. Então, as ideias eram subversivas e perversoras, segundo o julgamento deles, né? O Império fundado por Augusto, que significou a maior expressão de um Estado forte em todas as épocas do mundo, depois das conquistas democráticas da República, não tolerava nenhum agrupamento partidário em matéria de doutrinas sociais e políticas. Eu vou parar um pouquinho aqui, ó, porque Augusto é o... Deixa eu ver se eu coloco aqui, gente, eu não estou conseguindo, Malu, apresentar. Só um pouquinho, Simone. Pronto. Eu peguei aqui um texto, uma coisinha rápida aqui, ó, para vocês verem. Não sei como é que está aparecendo aí, se está dando para ler. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Dá para ler. Dá, né? Otávio Augusto. Isso, é porque esse Augusto que está sendo falado aqui, ó, o Império fundado por Augusto. Acho que você vai ter que só fechar, tem algum microfone que está dando um barulhinho aí. Augusto, esse Otávio Augusto, é o primeiro imperador. É aquele, né, ele é de Roma, e o reinado dele vai de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Que foi a época que Jesus nasceu, né, na época de Augusto. Depois veio Tibério, de 14 até 37 depois de Cristo, aí vem Calígula, de 37 a 41. E agora que está no livro aqui, está no ano 47, então é Cláudio, né? Cláudio vai de 41 até 54. E depois de Cláudio, olha quem que vem aqui, ó, Nero, de 54 a 68, tá? Aí tem ainda uma infinidade, né? Tem vários ali, ó, Vespasiano, Tito, Domiciano. E tem um comentário aqui, ó, que está na apostila do EAD, tá? Sobre os primeiros cristãos, né? Então, lá fala o seguinte, ó, logo após o martírio de Estevão, a relativa paz dos cristãos foi perturbada por uma cruel perseguição movida por Herodes Agripa em 44 depois de Cristo. O apóstolo Tiago foi decapitado, enquanto Pedro era preso, o que o levou posteriormente a afastar-se de Jerusalém. Há fortes evidências de que tanto Pedro quanto Paulo tenham sido martirizados em Roma na época de Nero, na grande perseguição ocorrida no ano de 64. Constituição do cristianismo em Roma pelos judeus da diáspora, que estavam presentes aos acontecimentos de Pentecostes. Então, isso está relatado, apesar de estar na apostila do EAD, mas está em Atos dos Apóstolos também. Que esse cristianismo em Roma, que é o que está sendo falado aqui, né, das catacumbas em Roma, né, foram esses judeus da diáspora, né, que foi depois de Nero lá, que a gente estava falando, né. No primeiro século da cristandade, os conquistadores romanos não fazem diferença entre cristãos e judeus. Porém, quando começam a ter essa percepção, institucionalizam as perseguições. Então, há uma perseguição ferrenha aqui, né? Institucionalizada. Dessa forma, a vida do cristão se revelou muito difícil, uma vez que a religião era perseguida tanto por judeus, que viam no cristianismo uma grande ameaça aos privilégios dos doutores da lei judaica, quanto pelos romanos, que não conseguiam aceitar uma religião que pregava a liberdade, o respeito, olha o que os romanos não aceitaram, pregava desculpe aqui, tá? A liberdade, o respeito à dignidade do ser humano, o amor e o perdão como regras de conduta moral.
Ou seja, aquela sociedade romana, ela não estava preparada, não dá a entender isso, não estava preparada para compreender essa doutrina de amor do Cristo. E aí vem essa perseguição institucionalizada, porque eles passaram a ser vistos como uma ameaça, né? Tanto é que na própria, como o Emmanuel fala aqui, na época de Augusto, de Otávio Augusto, primeiro imperador, não podia ter nenhuma outra doutrina social, nem política. Vou andar mais, vou correr um pouquinho, gente, porque ainda falta 2 páginas aqui. Verificava-se em Roma o mesmo que hoje com as nações modernas, a oscilarem entre as mais variadas formas governamentais ao longo do eixo dos extremismos. Olha que isso existe até hoje, hein? E dentro da ignorância do homem, que teima em não compreender que a reforma das instituições tem que começar no íntimo das criaturas. Olha como é importante essas colocações, né? E hoje ainda estamos aí, a guerra lá. As únicas associações admitidas eram, então, as cooperativas funerárias. Podia ter cooperativa funerária, em vista de seus programas de piedade e proteção aos que já não podiam perturbar os poderes temporais do César. Perseguidos pelas leis que lhes não toleravam as ideias renovadoras, encarados com aversão pelas forças poderosas das tradições antigas, os adeptos de Jesus não ignoravam a sua futura posição de angústia e sofrimento. Alguns éditos mais rigorosos os compeliam a ocultar a manifestação de crença, embora o governo de Cláudio, lembra que eu falei Cláudio, aí seria mais ou menos essa época aqui, procurasse sempre o máximo de ordem e equilíbrio, sem grandes excessos na execução dos seus desígnios. Alguns companheiros mais esclarecidos na fé advogavam publicamente as suas teses em epístolas ao sabor da época, né? Paulo, Pedro, tem as epístolas de Paulo, de Pedro, né? A atmosfera dos cristãos primitivos era já de aflição. Quem fosse cristão ia estar em aflição, né? Angústia e trabalhos penosos. Eu pulei um pedacinho, mas muito antes dos crimes... pulei aqui, ó. Eu fazia epístolas ao sabor da época, mas muito antes dos crimes tenebrosos do Domício Nero, né? Que foi terrível ali, que resultou na diáspora, né, que é aquela saída dos judeus ali de Jerusalém, que destruiu o templo, né, de Salomão, lá o segundo templo. A atmosfera dos cristãos primitivos já era de aflição, angústia e trabalho penoso, aí aqui que chega nesse pedaço. Desse modo, as reuniões das catacumbas efetuavam-se periodicamente, nada obstante seu caráter absolutamente secreto. Porque era permitido, né? Ele fala antes aqui, ó, as cooperativas funerárias, porque não tinha sido proibido qualquer tipo de... Eu entendi isso, tá, gente? Não sei se alguém tem um outro entendimento aí. Não tinha sido permitido nenhum outro tipo qualquer movimento que fosse doutrinário, né? Doutrinas sociais e políticas. Tudo tinha sido reprimido, né? Por isso, na catacumba, eles conseguiam ali se organizar ali, né? Onde é que eu estou? Nero, né? Já falei. Grande número de apóstolos da Palestina passavam em Roma, trazendo aos irmãos da metrópole as prédicas mais edificantes e consoladoras. Ali, no silêncio dos grandes... Simone, você travou. Travou, Simone. Ai, travou. Foi. Vocês não ouviram nada, então. Não. Quando você começou aí travou. Vou repetir. Eu vou sair, Não, fica. Agora é minha internet. Destravou já. Agora vocês estão me ouvindo? Estamos. Já voltou, né? Isso, tranquilo. Mais ou menos. Não, tá bom. Vamos ver.
Vamos ver se vai. Eu estava lendo aqui, ó, ali no silêncio dos grandes maciços de pedra, né, em cavernas desprezadas pelo tempo, ouviam-se vozes profundas e moralizantes, que comentavam o evangelho do Senhor ou encareciam as sublimes do seu reino, acima de todos os precários poderes da perversidade humana. Tochas brilhantes iluminavam esses desvãos subterrâneos que as eras protegiam, enquanto suas portas empedradas davam a impressão de angústia, tristeza e supremo abandono. Então, era onde eles se reuniam, né, os primeiros cristãos. Sempre em um peregrino mais dedicado aportava, sempre que um peregrino mais dedicado aportava a cidade, havia um aviso comum a todos os conversos. Olha o que eles faziam, porque eles ficavam escondidos ali, né? Então, eles tinham que dar um sinal, né, para mostrar quando chegava alguém estranho, né? O sinal da cruz. Eu acredito que seja aquele sinal, né? Não sei, tá? Isso aí já é por minha conta. Sinal da cruz, assim, feito de qualquer forma. Não fala aqui a forma, né? Como que é feito. Era a senha, assim, talvez também exatamente o que ele quis dizer aqui, né? Era a senha silenciosa entre os irmãos de crença, e, feito desse ou daquele modo especial, significava um aviso cujo sentido era imediatamente compreendido. Então, dependendo da maneira, né, eles já tinham, tipo, uma língua de sinais ali, né? Essa cruz, conforme da maneira, pelo que eu entendi aqui, da maneira que ela era feita, dava uma coisa ou outra. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão parada? Eu não sei se vocês estão paradas porque estão paradas ou porque parou. Vamos ouvindo, sim. Ah, bom, que susto, achei que estava congelado todo mundo. Ó, então faziam esse sinal da cruz, né, para se comunicarem, e através dessas comunicações incessantes, Ana conhecia todo o movimento das catacumbas, colocando sua senhora a par de todos os fatos que se desenrolavam em Roma, sobre a redentora doutrina do crucificado. Assim é que, quando se anunciava a chegada de algum apóstolo da Galileia ou das regiões que lhe são fronteiriças, Lívia fazia questão de comparecer, fazendo-se acompanhar pela serva desvelada e fiel, atravessando os caminhos a pé, embora trajasse agora sua indumentária patrícia, de conformidade com a autorização do marido, para professar livremente as suas crenças, que no início ela se vestia de hebreia, né? E agora ela está podendo usar seus trajes patrícios, porque o marido permitiu que ela tivesse essa crença aí, fosse para falar, para palestrar. Fiquei imaginando quando a gente vai na palestra do... Ixi, congelou todo mundo. Não, estou ouvindo, Simone. Estamos Gente, ouvindo. vocês estão congeladas naturalmente, porque está tudo... Não, é porque a sua eu internet estou está um pouquinho concentrada. falha. É a tua internet que está dando. Está oscilando. Está oscilando, mas vai lá, toca aí. Vamos terminar, pelo menos esse pedaço, né? Onde que eu estava aqui, ó? Eu fiquei imaginando que lá, quando chegava alguém para palestrar, eu fiquei imaginando como nós aqui, quando vem o Divaldo fazer uma palestra, né? Então, elas se organizavam para ir, estar lá para aprender, né? Para estudar. Aí ele coloca assim, ó, ela estava ciente de que perante a sociedade, sua atitude representava grande perigo, mas o sacrifício de Simeão fora um marco de luz assinalando os seus destinos na terra. Adquirira coragem, serenidade, resignação e conhecimento de si mesma, para nunca tergiversar, né? Quer dizer, nunca deixar para trás, nunca virar de costas para essa doutrina, né? Em detrimento da sua fé ardente e pura. Se as suas antigas relações de amizade em Roma atribuíram suas modificações interiores à demência, achavam que ela estava demente, né? E se o marido não a compreendia, e Calpurnia e Plínio cavavam ainda mais o grande abismo que Públio havia aberto entre ela e a filha,
possuía o seu espírito na crença um caminho divino para fugir de todas as terrenas amarguras. Olha que interessante o que é a fé, né? Ela se apegou tanto a essa crença, a essa fé, que era o que dava forças a ela, né? Então, era um caminho divino para fugir de todas as terrenas amarguras, sentindo que o divino mestre de Nazaré lhe dulcificava as úlceras da alma, compadecendo-se do seu coração retalhado de angústia. Era-lhe a fé como um archote luminoso, clareando a estrada dolorosa, e do qual se irradiavam os clarões da confiança humana na providência divina. Olha que lindo isso! Que transforma as provações penosas da terra em antegozo das eternas alegrias do infinito. Aí a gente termina o capítulo 3 da segunda parte, né? Acho que pode encerrar aí, Malu, para a gente ir para o outro livro, né?